sua Bíblia, por favor. Eu quero, antes da gente buscar a presença de Deus, eu quero fazer uma oração que não será, vamos dizer assim, uma necessidade de todos, essa oração, mas de algumas pessoas eu vou seguir a direção do Espírito Santo. É Lucas capítulo 5, por favor. Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação, Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, A paz alcançada, a paz alcançado, Tu és. Não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Olha um pouquinho para mim, depois a gente vai ler, porque se você tiver passando por isso, enfrentando isso, você possa orar e vencer. Deus permite fracassos e derrotas na vida das pessoas incrédulas. Eu não estou falando de lutas, eu estou falando de fracassos e derrotas, a ponto das pessoas dizer: eu fracassei nisso aqui, eu fui derrotado por isso aqui. Então Ele permite os fracassos para que aqueles que estão fora da sua presença reconheçam que não são autossuficientes, precisam dele, dependem dele, precisam buscá-lo. Por isso que você, inclusive quando isso acontecer com pessoas da sua família, você não tem que se derrotar. Às vezes uma pessoa se considera inteligente, cheia de força, de capacidade, autossuficiente, e às vezes elas fracassam na vida conjugal, fracassam na vida sentimental, fracassam profissionalmente, fracassam financeiramente. Elas sofrem fracassos e às vezes vão no chão. Então, quando vê uma pessoa incrédula fracassando, aquilo serve como uma oportunidade para que a pessoa entenda e fale assim: eu preciso me voltar para Deus. Mas Deus também permite que cristãos, pessoas que muitas das vezes já estão na presença dele, elas passem por fracassos também, e às vezes sejam derrotadas por determinadas situações. Não é que ele quis aquilo, não é que ele provocou aquilo. Às vezes as pessoas fracassam, sofrem e passam por fracassos porque faltou direção, porque não teve sabedoria. Às vezes são fracassadas por causa das circunstâncias, que surgem. Mas na vida do cristão, daqueles que muitas das vezes, daqueles que já estão na presença dele, às vezes ele permite também que os que já têm o conhecimento da sua palavra fracassem, às vezes sejam derrotados em algumas situações,
Porque muitas das vezes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a pessoa às vezes ainda está carregando orgulho, às vezes a pessoa ainda está se considerando autossuficiente, porque às vezes a pessoa se apoiou em alguma coisa que não deveria se apoiar, às vezes se apoia em pessoas, às vezes se apoia em dinheiro, às vezes se apoia na sua posição, às vezes se apoia na sua força. É um cristão, conhece a palavra de Deus, mas às vezes ainda está se apoiando em si, se apoiando às vezes nas pessoas, como se elas realmente fosse apoio de vida. Às vezes ele permite, porque há cristãos que estão se apoiando às vezes no dinheiro, na posição que tem, às vezes ele também permite que aconteçam fracassos, né? No entanto, é preciso ter fé, e é preciso ter fé para obedecer, é preciso ter fé para poder seguir aquilo que Deus orienta, para que se possa novamente vencer, novamente prevalecer. Às vezes pessoas fracassam no casamento. Tem gente que vem, que às vezes conhecia ou não conhecia a palavra de Deus, existem outros que às vezes conheciam a palavra de Deus. Às vezes um casamento é destruído, às vezes por culpa da esposa. O marido fez tudo o que devia, por culpa da esposa o casamento acabou. Às vezes o contrário. Às vezes a esposa fez tudo, se puder baixar um pouquinho, a esposa fez tudo o que deveria fazer e o marido, por culpa dele, o casamento acabou. Às vezes por culpa dos dois. Às vezes a pessoa vem trazendo fracassos na vida sentimental, às vezes um relacionamento noivado fracassou, às vezes a pessoa vem trazendo fracassos financeiros, foi derrotado nos seus negócios fracassaram, a sua empresa fracassou, a sua vida profissional fracassou. Às vezes os fracassos acontecem na vida dos incrédulos. Ele tem um objetivo: trazê-los à sua presença, dar a eles a chance de reconhecer: eu preciso de Deus, para voltar para eles. Mas às vezes você também vê pessoas que já estavam na presença de Deus, que já tinham conhecimento da palavra de Deus, que já estavam vivendo como cristãos, crendo em Jesus, seguindo Jesus, e muitas das vezes você vê essas pessoas experimentarem o fracasso. O problema é que muita gente que, ou antes de estar na presença de Deus, ou depois de estar na presença de Deus, muitas das vezes passaram por fracasso, e o fracasso ficou como uma marca dentro da pessoa. Às vezes o fracasso, ele produziu uma marca e essa marca ficou. E há pessoas que não têm, muitas das vezes, a fé para recomeçar, não têm a fé para buscar aquilo que Deus tem preparado para ela. Por quê? Porque o fracasso ficou como uma marca. Por exemplo, tem gente que fracassou, cristãos que fracassaram espiritualmente falando. Eles estavam na presença de Deus e eles fracassaram espiritualmente, eles caíram em pecado, ou eles se deixaram levar pelo mundo, ou eles colocaram o coração nas bênçãos de Deus, e aí eles caíram na fé. Às vezes a pessoa volta à igreja, às vezes a pessoa volta à igreja, mas ela não consegue avançar espiritualmente, porque fracassou uma vez, me desviei, caí, me perdi espiritualmente, fracassei na minha vida cristã. Então tem pessoas dentro de igrejas que elas até voltaram à igreja, mas espiritualmente elas não conseguem avançar, porque aquele fracasso que aconteceu,
outrora, ficou dentro delas e permaneceu. E hoje elas não têm força para avançar espiritualmente. Às vezes elas têm medo de fracassar de novo. Às vezes vão à igreja uma vez ou outra, tal, aparece ali e tal, mas não é aquela coisa que você diz agora pegou a direção e está indo em frente, está crescendo. Não. Às vezes a pessoa está ainda se arrastando espiritualmente, porque aquele fracasso que houve está dentro dela, permanece dentro dela. Tem gente que fracassou na vida conjugal, às vezes até passou por um divórcio, não porque a pessoa quis, não porque a pessoa provocou. Hoje há pessoas que, tendo conhecimento da palavra de Deus, elas, às vezes, elas não têm coragem, elas não têm confiança para serem abençoadas naquele aspecto da vida, porque aquele fracasso está dentro delas, marcou. Tem gente que eu fracassei no meu negócio, eu fracassei na empresa, no negócio que abri, deu errado, fracassou, perdi, aquilo me trouxe sofrimentos. Aquela pessoa, hoje, com a bênção de Deus, ela pode ser bem-sucedida na sua vida profissional, na sua vida novamente profissionalmente, mas às vezes não há força, não há convicção, não há confiança para dizer: eu vou retomar, eu vou voltar, eu vou abrir, eu vou iniciar o meu negócio de volta, eu vou retomar a minha condição profissional diante. Por quê? Porque o fracasso está vivo dentro da pessoa. Então é muito importante lembrar disso, que os incrédulos, Deus permite fracassos mesmo. E quando, repito, você vê um ente querido seu que está na incredulidade, fora da presença de Deus, quando você vê-lo de repente fracassar, você não tem que pensar assim: o diabo venceu. Não, Deus permitiu, para que aquela pessoa, é uma oportunidade para que aquela pessoa enxergue: eu não sou autossuficiente, eu preciso de Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso me voltar para Deus. A minha força só, a minha inteligência, o meu braço não dá. Então, para os incrédulos, essas são oportunidades para que eles se voltem para Deus. Então existem incrédulos vivendo isso, é chance para eles. Mas às vezes Deus permite também, você também permite que cristãos venham fracassar em alguma coisa, em algum aspecto, ou passe por situações que elas são como um fracasso na vida, como uma derrota na vida. Às vezes Deus permite, porque a pessoa ainda, eu repito, mesmo na presença dele, às vezes ainda está confiando muito em si, não aprendeu ainda a depender completamente de Deus, não teve aquela capacidade, de colocar diante de Deus todos os seus desígnios, os seus caminhos, e reconhecê-lo em tudo. Então tem gente dentro de igrejas, entregaram, foram batizadas, estão na igreja, mas às vezes ainda o orgulho está lá em cima, o ego está lá em cima, a pessoa ainda fala assim: não, lá no fundo, inconscientemente, ainda confia muito em si. Então às vezes Deus permite, fracassou. Ele fracassa para a pessoa olhar para si, falar: acho que eu tenho que me quebrantar, eu tenho que me colocar mais na dependência de Deus. Às vezes Deus permite o fracasso na vida do cristão porque ele está se apoiando nos outros, ele sofre fracassos às vezes, passa por determinadas situações porque está se apoiando nos outros. Você tem que confiar, nós confiamos em pessoas. O marido tem que confiar na esposa, a esposa no marido, você confia de repente no filho, o filho confia no pai, você confia. Nós temos pessoas pelas quais a gente tem uma confiança, é uma confiança limitada, não é aquela confiança para você fazer da pessoa um Deus, ou fazer da pessoa o apoio da sua vida, como se toda a sua vida está ali. Não,
Às vezes tem cristãos que eles fracassam porque erradamente eles se apoiaram demais em pessoas. Então Deus tira o apoio e permite que eles às vezes vá ao chão. Às vezes Deus permite, eu estou repetindo para você gravar mesmo, para você lembrar. Às vezes Deus permite fracasso na vida do cristão porque ele se apoiou em coisas. Às vezes ele se apoiou na sua formação, ele continua se apoiando no seu dinheiro, nos bens, na sua condição financeira. Ele fez errado, ele fez das coisas materiais a segurança maior da vida. Então Deus permite. Às vezes você fala, o cristão fracassou. Fracassou. Algum motivo tem, alguma coisa Deus quer ensinar. No entanto, o que importa, e o que eu quero dizer, e nós vamos orar por isso, é que se na presença de Deus, estando na presença de Deus, a pessoa sofreu fracassos e derrotas, são fracassos e derrotas. Eu não estou falando de enfrentar lutas e vencer. Sofreu fracassos e derrotas. O cristão, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma leitura da situação. O que Deus quer me mostrar? Eu conheço a sua palavra, estou na sua presença, não quer dizer que a pessoa está muito bem espiritualmente, mas eu estou andando nos seus caminhos, estou buscando a Deus, e Ele permitiu que eu fracassasse, que eu fosse derrotado. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que analisar por que isso. Por que isso? Isso é questão de inteligência. O povo de Israel, nos dias de Josué, apenas um exemplo, nos dias de Josué, eles tinham um inimigo pequeno para enfrentar. Era um inimigo assim, considerado muito frágil. Então pegou-se, se eu não me engano, 3.000 homens. Não precisava de muita gente. Aí foi lá lutar contra os inimigos. Aí o que aconteceu? Deus não abençoou. Israel foi derrotado. Morreram homens e uma parte tiveram que fugir. Viraram as costas para os inimigos, fugiram assim de um inimigo pequeno. O que fez Josué? Josué colocou o rosto no chão e fez uma pergunta para Deus: por que Israel virou as costas para os inimigos? Porque Josué entendeu, não é o que está prometido. Nós estamos buscando a Deus, servindo a Deus, e fomos derrotados. Então ele queria saber por que fomos derrotados, porque não é normal a gente estar com Deus e ser derrotado. E ele imaginou que o que está acontecendo. Então Deus, para resumir, disse para ele: o problema não é você, o problema não é você, mas tem coisas escondidas aí no meio do povo. É porque um sujeito e a família dele pegaram objetos que eram condenados, né, por Deus. Os inimigos inclusive trouxeram para si. Tem coisa condenada, a família de Acã. E Deus foi direcionando e descobriram quem era a família e descobriram o que havia entre eles. E mandou queimar. Queimou os objetos e matou toda a família. A derrota de Israel naqueles dias se deu por causa de coisas condenadas que havia no meio deles. Então o cristão, aí não é você que está chegando aqui, a pessoa que está chegando aqui hoje para conhecer Jesus e está conhecendo a Deus, a palavra de Deus agora, e está trazendo um monte de fracassos na vida, ou alguns fracassos. Esses têm que simplesmente entender: Deus permitiu aqueles fracassos para que eu me voltasse para Ele. O objetivo dele é esse. Muito bem. Mas o cristão
na presença de Deus, sofreu derrotas, sofreu fracassos. Por quê? Ele tem que perguntar por quê. Ele tem que fazer uma leitura. Deus, por que o Senhor permitiu que eu fracassasse, que eu fosse derrotado aqui diante dessa situação? A primeira coisa que tem que fazer é olhar para si. Me apoiei no que não devia, não tive sabedoria, confiei no dinheiro, confiei no meu braço, confiei em pessoas. O que eu fiz que acabou o Senhor permitindo derrotas, já que eu estou na tua presença? Isso é questão de inteligência, porque uma coisa é enfrentarmos lutas. As lutas, as aflições existem. Outra coisa é sermos derrotados, fracassados diante das lutas e das circunstâncias e das situações. Aí não. Então, o que fez Josué? Perguntou para Deus. Então, a primeira coisa é perguntar para Deus: por que o Senhor permitiu que eu fracassasse? Por que o Senhor permitiu esse fracasso na minha vida? Por que o Senhor permitiu essa derrota na minha vida? Você tem que descobrir por quê. Porque aquilo não aconteceu, já que você está na presença de Deus, aquilo não aconteceu por causa das circunstâncias. As circunstâncias foram muito fortes, eu fracassei. Não, Deus não depende delas. Você tem que descobrir, aquele cristão tem que descobrir por que Deus permitiu que eu sofresse essa derrota aqui. Por que Deus permitiu que eu sofresse, que eu passasse por esse fracasso aqui? O que Ele quer falar comigo? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar ouvir a voz de Deus. Para quê? Para não tomar o mesmo caminho que tomou. Eu estava confiando muito em mim. Eu estava fazendo do dinheiro, dos bens, da minha posição, um apoio da vida. Eu estava querendo vencer, crescer aqui, mas o negócio era esbanjar nos prazeres, porque tem isso também. Se tratando de aspecto financeiro, material, às vezes tem cristãos que eles se empenham para que Deus os faça crescer profissionalmente, financeiramente. Mas à medida que eles vão crescendo, aí eles começam a esbanjar. Agora eu tenho dinheiro, eu não preciso tanto, agora eu posso ir para lá, eu posso ir para cá, eu posso fazer isso aqui, posso viajar toda hora, eu posso ir para onde eu quero, eu posso não sei o que, eu posso não sei o que. Às vezes não é um passeio, não é um momento de descanso, às vezes não é um momento de lazer, na hora certa, no momento certo, mantendo Deus e o compromisso com Deus acima de tudo. Não é isso que eu estou falando. Cristãos que às vezes eles falam: agora eu não tenho tempo para Deus, porque agora eu cresci, eu prosperei, agora eu estou com dinheiro, agora eu posso viajar para lá e para cá, fazer isso e aquilo, comprar o que eu quero. Eles começam a esbanjar nos prazeres. Às vezes eles começam a construir, não cabe bem. Às vezes eles, no afã de crescer, eles vão formando alianças, amizades com pessoas totalmente incrédulas, não tem nada a ver com Deus. Às vezes eles vão se misturando com gente do diabo, porque agora eles estão se sentindo: não, estou por cima agora. Então as minhas amizades eram aqui, agora eu quero ter amizade com o pessoal, e cuidado com isso, hein? Eu quero ter amizade com o pessoal de um nível mais em cima. O nível mais em cima não é espiritual. O nível mais em cima é gente de dinheiro, é gente que tem um carro melhor, é gente que tem um título, é gente que tem um status melhor. Não, agora eu estou... às vezes se arrebenta na vida, isso acontece muito. Então, o que fazer quando sofri o fracasso, sofri a derrota? O cristão, eu preciso escutar Deus. Tem que fazer igual Josué, colocar o rosto no chão e perguntar: por que, Senhor?
E Ele vai responder. Se você tiver humildade e sinceridade e se colocar, Ele vai responder. Ou vai responder no seu coração direto, ou Ele vai usar pessoas. Alguma coisa vai acontecer e Ele vai deixar bem claro, viu? Ó, você passou por essa derrota aqui, por isso aqui, ó, é essa aqui. Não vai ficar confuso, não. Ele vai deixar claro que aquela derrota aconteceu, Ele permitiu, você conhecendo a Ele, Ele permitiu, por isso, por isso e por isso. Questão de inteligência, a gente dizer, opa, não vou mais por esse caminho, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente pode passar por coisas na vida, mas é muito importante aprender. E é triste quando você vê gente que passa por um monte de coisa e não aprende nada. É péssimo. Às vezes tem gente, pode passar o que for, não aprende nada. E às vezes só piora. Então, o primeiro ponto para o cristão é perguntar para Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ou está confuso? Hein? Perguntar para Deus, como Josué fez. Por que que eu fracassei? Deus vai responder. Foi desobediência, infidelidade, o coração que mudou, se apoiou, conserta o que aconteceu de errado, conserta. E a partir daí, esse é o objetivo da minha oração, a partir daí, ter a fé para avançar. Isso se aplica a todos os aspectos da vida. O bispo, eu estava seguindo Jesus e tal, me desviei, caí, fui para o mundo, pequei, aprontei, me afastei, me desviei, eu fui no chão, eu fracassei na minha caminhada cristã. E de fato eu venho hoje à igreja, de vez em quando eu venho, mas não é aquela coisa, eu não peguei com força o caminho de novo. De repente o fracasso que houve está dentro de você. Você tem que se arrepender do que houve antes. Se não se arrependeu, se arrepender. Se já se arrependeu, você tem que ter a fé. Não, agora eu vou me firmar com Deus e vou me firmar definitivamente. E Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, e Deus pode se manifestar de uma maneira muito grande na minha vida, e Deus pode inclusive me usar grandemente. Você tem que ter a fé. Às vezes o fracasso ficou lá, está lá, continua vivo dentro da pessoa. Isso não pode. Às vezes há cristãos, homens, mulheres, né? Se você fosse analisar ao pé da letra, né? No geral, mas tem casos que até saem um pouquinho disso. O divórcio, Jesus disse, acontece por causa da dureza do coração. Não é por Deus, é porque às vezes por causa de um, por causa dos dois, chega um ponto de divorciar. Normalmente, o que daria direito ao divórcio é relação sexual ilícita, mas às vezes tem casos que saem um pouco disso. De repente o marido, né? É um exemplo aqui. De repente tem pais. Às vezes o marido está abusando sexualmente da filha. A mãe descobre e ela fala, não, eu vou ter que sair disso. É uma situação. Às vezes a mulher está casada com um homem que a agride constantemente e vive tentando matá-la. Você vai dizer para ela o que? Fica, continua lá. Ele põe a faca no seu pescoço toda noite, o revólver na sua cabeça e você continua. Vou fazer. Às vezes, para preservação da vida, aquela mulher tem que sair daquele casamento. Está errado? Está errado? Ou ela tem que ficar lá todo dia com o revólver na cabeça? Ou ela tem que ficar lá todo dia com a faca no pescoço? Não, tem caso, cada caso é um caso, hein? Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa veio, está buscando a Deus, e às vezes saiu de um casamento, passou por um divórcio, não foi porque eu quis, não gostei mais,
O sujeito engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, ela engordou um pouquinho, então, não. Às vezes, o divórcio aconteceu, não foi culpa da pessoa. Não foi culpa da pessoa. Aquela pessoa está na presença de Deus. E ela não provocou nada daquilo. Por ela, aquilo não tinha acontecido. Aconteceu. Às vezes a pessoa está carregando aquele fracasso dentro dela. Então tem muita gente que passou por um fracasso na vida, passou por derrotas, e essa coisa está viva dentro da pessoa, não pode. Então eu vou dar um exemplo aqui que é conhecido, mas eu só quero tirar uma lição daqui, que para mim é muito importante. Lucas, vamos ler aqui, todo mundo conhece a passagem. A gente não está falando aqui de... É só para tirar uma lição daqui, porque eu quero orar depois. Lucas 5:3, entrando em um dos barcos, deixa eu voltar um pouquinho. Versículo 1, aconteceu que ao apertá-lo a multidão começou para cima de Jesus, ficou meio sufocado num lugar, e começaram a apertá-lo para ouvir a palavra de Deus, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então haviam 2 barcos, os pescadores já estavam lavando as redes, e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões, está certo? Então 2 barcos, Jesus escolheu o de Pedro, e falou, afasta um pouquinho. Ele levou um pouquinho o barco para um pouquinho mais para o mar, e a multidão ficou na praia, e Jesus lá do barco sentado, ele pregava enquanto a multidão estava na praia ouvindo. Bem, quando acabou o versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te lá ao largo e lançai as vossas redes. Em algumas traduções diz, lançai à direita. Faze-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Em algumas traduções diz, nos esforçamos toda a noite, mas como é o Senhor que está falando, eu lançarei. Mesma coisa. Então olhe para mim, por favor, para você entender e orar, se você precisa vencer isso. Pedro era inclusive um empresário do ramo de pesca. Pedro era um homem muito experiente, havia pessoas que trabalhavam para ele. E Pedro, junto com outros, durante toda a noite, eles lançaram a rede. E aquela foi uma noite de fracasso, um fracasso. A noite inteira se esforçaram. Pedro disse, não apanhamos nada. Houve um fracasso de uma noite, de trabalho, de luta, de esforço, e não conseguiu nada. Mas Jesus disse, lançai à direita. Jesus não esperou passar o outro dia, mudar a maré, acontecer um monte de coisa, para que alguém dissesse assim, mas ontem não deu, mas hoje a maré é outra. Não. Logo após aquela noite de fracasso, Jesus disse, lançar à direita. Em outras palavras, você vai ser bem sucedido. O que Pedro fez? Ele reconheceu o fracasso. Trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos, mas submisso à tua palavra, eu vou lançar. Lançou. Aconteceu um grande milagre, e aquele milagre foi tão grande que outros barcos
tiveram que ajudar a colher o fruto daquela pescaria que foi vivida, praticada segundo a palavra de Jesus. Isso quer dizer o quê? Pedro passou por um fracasso. Jesus permitiu, até para mostrar para ele e para os outros, que não se pode confiar no seu totalmente, acima de tudo, no seu próprio esforço, na sua própria capacidade. Jesus mostrou para ele algumas coisas com aquilo. Mas o importante é que Pedro passou por um fracasso, mas aquilo não o marcou, aquilo não prevaleceu dentro dele, senão ele ia dizer assim: senhor, não, eu trabalhei a noite inteira, lutamos aqui a noite inteira, não vou fazer, não vai dar certo, porque a gente passou a noite inteira aqui, não foi uma vez nem duas, foi a noite inteira, e não deu certo, então eu não vou fazer. Não, ele teve a fé para seguir o que Jesus falou, obedeceu o que Jesus falou, não permitindo que aquele fracasso ficasse como se uma marca dentro dele. Não, trabalhamos a noite inteira, mas como é o Senhor que está falando sobre a tua palavra, eu vou fazer. Então, o que eu quero transmitir é isso. Não são todas as pessoas aqui. Às vezes a gente faz uma oração que vai alcançar alguns, que vai abençoar alguns, que vai atender a necessidade de alguns, não todos, nem todos. Mas você, por exemplo, que passou por fracassos, não sei qual tipo de fracasso, você passou por fracassos, se você permitiu que esse fracasso se tornasse vivo dentro de você, já passou. Você já, de repente, até sofreu várias consequências desse fracasso, dessa derrota, você já se passou, mas a questão é que às vezes aquilo está vivo dentro da pessoa, e a pessoa hoje não consegue ter a fé para avançar, não consegue ter essa fé para dizer: não, eu fracassei nisso aqui, fracassei naquilo ali, fracassei naquilo lá, ou eu sofri essa grande derrota aqui, mas isso não significa que Deus não possa me abençoar naquilo. Isso não significa que Deus não possa fazer um grande milagre na minha vida, inclusive nisso aqui, onde eu fracassei. Isso é muito importante. É você que vem, por exemplo, se arrastando espiritualmente, porque um dia você estava caminhando, mas você caiu na fé. Você caiu na fé, você de repente pecou, de repente alguns voltaram a praticar um monte de coisa lá fora. Você caiu na fé, você cometeu pecados. Hoje você de repente diz: estou na igreja, mas não está com aquela força para prosseguir, não está com aquela força para avançar espiritualmente, crescer espiritualmente, porque aquele fracasso que teve lá está dentro de você. E de repente o diabo até usa para te acusar, dizer: viu, você caiu uma vez, quem sabe se você não vai cair de novo. Você já se desviou uma vez, quem sabe se você não vai se desviar de novo. E aquilo está lá, latente dentro da pessoa, está dentro dela. Você tem que ter a fé para dizer: não aceito mais. Esse fracasso não pode permanecer vivo dentro de mim. Ele não pode, não vai permanecer. Eu não aceito. Você, estando na presença de Deus, fracassou estando na presença de Deus, você tem que evidentemente fazer o que foi falado. Eu tenho que descobrir por que eu passei por isso, por que eu fracassei, por que Deus permitiu que eu fosse derrotado e fracassasse. Já consertou o coração, já aprendeu com a lição? Aprendi. Agora eu tenho que ter fé, ou seja, nós temos que estar livres para viver a fé. Nós temos que estar livres para viver a fé, livres. Você não pode, o fracasso está aqui dentro de mim, então agora eu não tenho a mesma força, eu não consigo ter a mesma força para avançar
crendo naquilo que Deus pode fazer, porque o fracasso está dentro de mim. Tem que haver uma libertação dessa coisa. Está compreendendo, sim ou não? Tem que haver uma libertação. Não, fracassei aqui, mas não posso continuar com isso dentro de mim. Por quê? Porque isso não abençoa. Deus quer encontrar em nós uma fé viva. Tudo que nós fazemos, esse tudo, evidentemente, esse tudo dentro da vontade de Deus, né? Dentro daquilo que é agradável a Deus. Tudo que fizerdes, fazei de todo o vosso coração. Todo o coração. Então eu vou buscar Deus agora. Eu me desviei, me afastei, saí da presença de Deus, voltei para a igreja. Agora eu tenho que buscar Deus de todo o coração. Eu tenho que seguir Jesus de todo o coração. Eu tenho que buscar um crescimento espiritual de todo o coração. Não posso ficar, eu estou aqui, mas meio um pé lá, outro cá. Não sei se vou me firmar, não sei se vou crescer de novo. Eu não sei se eu vou fracassar de novo na minha fé, se eu vou cair de novo. Não. Tudo que fizer de fazer de todo o vosso coração. Estou tendo chance para... É um exemplo. Estou tendo chance para recomeçar um negócio, mas eu estou com medo. Eu já fracassei uma vez, esse fracasso está vivo dentro de mim. Não pode. Tem que se libertar desse medo e falar: não, eu vou começar o meu negócio com a direção de Deus, com a bênção de Deus, e eu vou começar de todo o meu coração. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu passei lá por um divórcio, ainda tenho condições. Não foi eu, Deus sabe, não foi eu que fiz, não foi eu que provoquei, não foi por uma coisinha, falei: não quero mais e acabou e fui embora. Não, passei por um divórcio. Agora eu tenho chance de ser abençoada com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Você vai iniciar um namoro, um relacionamento, mesmo sabendo que aquela pessoa é de Deus, assim, meio pé lá, meio pé cá. Não, eu tenho que começar de todo o coração. Eu tenho oportunidade de ser abençoado, de ser abençoada. Uma pessoa de Deus que está no meu caminho. Não, eu tenho que me libertar daquele fracasso que houve. Está compreendendo, sim ou não? E eu tenho que avançar no que Deus quer fazer. Eu tenho que avançar no que Deus quer fazer. Tem gente que já até serviu a Deus, fez a obra de Deus, e às vezes saiu da obra de Deus nem por culpa sua, dela, às vezes por culpa dos outros, às vezes por uma injustiça, ou às vezes, sei lá, algum motivo, a pessoa saiu da obra de Deus, não é? Está na presença de Deus, tem de repente oportunidade de voltar a ser usado por Deus. Mas eu já passei por uma coisa lá atrás e aquilo ficou na minha vida como um fracasso. Eu fiz a obra, depois eu saí, depois eu fui tirado injustamente, sei lá, eu saí, eu não estou mais fazendo a obra de Deus. Tem hora que eu sinto vontade de servir a Deus, mas aquela situação lá está viva dentro de mim. Nós não podemos viver assim. Nós temos que estar livres para poder avançar e crer que, ainda que Deus tenha permitido o fracasso, Ele tem o poder para fazer coisas maiores. Então é muito simples. Pedro respondeu de uma maneira muito simples e mostrou, e através disso a gente aprende isso. Ele fracassou, mas ele, com toda a fé, ele disse: foi humilde, reconheceu. Trabalhamos a noite inteira, foi um fracasso total, mas como o Senhor está falando, eu vou lançar. E ali aconteceu um grande milagre, ficou registrado na Bíblia. Pedro aprendeu com aquele milagre, e aquilo serviu de testemunho. Então eu quero fazer uma oração. Eu tenho certeza que não é de repente uma oração
direcionada para todos, nem todos viveram isso, mas você que está aqui e você diz: eu de fato passei por fracassos, sofri derrotas, essa coisa está viva dentro de mim. Eu sei que Deus, entendo aqui que Deus pode me abençoar muito mais, fazer alguma coisa muito maior, mas eu tenho medo. Às vezes a pessoa, ela veio de um divórcio, que eu repito, ela não provocou, não foi ela que quis, não foi ela que causou aquilo. Hoje ela pode ser feliz com uma pessoa de Deus, tá certo? Ela pode ser feliz, ela pode ser abençoada. E é bom que se diga que sobre esse assunto tem um monte de pastores desequilibrados e que às vezes jogam para cima dos outros um fardo que eles não carregariam. Se uma senhora chega para mim e diz: olha, o bispo, o meu marido está lá abusando da minha filha, está abusando do meu filho, eu não suporto, não quero mais, vou defender minha vida, vou defender minha filha, vou defender meu filho, e eu, de repente, esse homem não se arrepende, tal, o caminho que eu estou tomando é sair fora disso. Você acha que eu vou dizer o que para ela? Hein, pessoal? Você acha que eu vou dizer que ela tem que ficar lá aguentando o marido abusar a filha? Aí tem uns pastores desequilibrados que eles não fariam isso, mas eles querem jogar para cima das pessoas isso. Então a gente tem que ter cuidado com isso, equilíbrio sobre esse assunto. Cada caso é um caso. Ninguém aqui está dizendo que uma coisinha, escolheu separar, escolheu divorciar, não quis mais, se aborreceu, uma coisinha e tal. Não, não é isso não. E vai lá e divorcia. Não, não é isso não. Nada a ver. Eu estou citando algumas situações que elas são gravíssimas, e às vezes a pessoa é obrigada a passar por um divórcio não porque ela quis. De repente agora a pessoa está livre para poder ser abençoada por Deus, mas às vezes o fracasso que viveu está viva dentro dela. Então nós temos que orar e estarmos livres para que Deus venha nos abençoar. Amém? Quando Pedro disse: trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar. Ele estava como quem dizendo: eu estou livre para viver a fé. Tá certo? É isso aí. Eu estou livre para viver a fé. Eu estou livre para fazer o que o Senhor quer. E fez, e Deus o abençoou. Então vamos buscar a presença de Deus. Olhe, preste atenção na oração. Se for você que veio de uma situação de fracasso, de derrotas, tá? E você reconhece que essa coisa está viva dentro de você, então aprendeu a lição pelo qual Deus permitiu que você passasse por esse fracasso. Aprendi a lição. Se arrependeu dos seus erros? Me arrependi. Só que a coisa está viva dentro de mim, então você tem que orar. Você não aceita mais isso. Deus me liberta dessa marca que o fracasso produziu dentro de mim. Eu preciso estar livre para viver a fé. Amém? Vamos falar com Deus.